eu aprendo uma coisa com isso, que nós temos que ter muito cuidado com o que Deus coloca em nossas mãos. Temos que ter muito cuidado. Deus deu a Moisés um cajado, Deus deu a Arão um cajado. Significava o que? Autoridade, poder. Deus deu a ele o poder de operação no sobrenatural, colocou nas mãos dele essa capacidade. E quando eu penso, queridos, na igreja, eu vejo que Deus deu poder à igreja, Deus colocou algo em nossas mãos, que muitas vezes, queridos, não temos decidido correto, muitas vezes não temos feito o que é para ser feito, mas nós temos o cajado que Deus nos deu. E o que vamos fazer com esse cajado, queridos, é algo que nós temos que decidir, para o bem ou para o mal. Porque você toma uma decisão, mediante a decisão que você toma, ela poderá ser bênção ou maldição. Porque o que é bênção pode sim se tornar uma maldição. Depende da mão de quem está. Hoje nós tivemos aqui uma criança linda sendo apresentada ao Senhor, Jeová Neto. Nós temos muitas mães, muitas crianças já foram apresentadas aqui, e a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Mas, queridos, quantas pessoas deixam de ir à igreja porque teve um filho e agora passa às vezes 1 ano sem ir à igreja porque nasceu uma criança e faz dessa criança algo fugindo totalmente do propósito de Deus. A criança é uma bênção, mas se ela está tirando você da igreja, ela é uma bênção. Cuidado, Deus colocou cajado na sua mão, Deus deu direção, mas você decide fazer ou não. Alô? Quantas pessoas que Deus orou, Senhor, meu sonho é ter um sítio, eu quero um sítio, Senhor, me abençoa. Senhor, eu quero ter uma casa de praia, eu quero ter uma casa de veraneio, para poder dar uma descansadinha nos finais de semana. Senhor, me ajuda. E Deus abençoa e a pessoa acaba conquistando aquele sonho. E aí sabe o que acontece? Aí não vem mais para a igreja nos finais de semana porque está na casa de veraneio, está na casa de praia, está no sítio. Não tem tempo mais para Deus. Deus colocou uma vara na mão para decidir e decidiu errado. Isso é bênção? Qualquer coisa que lhe afasta do Senhor não é bênção. Qualquer coisa que lhe afasta da igreja não é bênção. Não é bênção. O povo de Israel, ele estava inquieto. Estavam estressados. Houve um momento que eles estavam estressados e enchendo a paciência de Moisés. Isso já na travessia do deserto. Estava enchendo a paciência de Moisés. Moisés, aquele que é tido como o homem mais manso, chegou uma hora que mesmo sendo mais manso, tem seus limites. Então, nesse momento, Moisés está, ele está tão irado com tudo aquilo, que Deus manda que ele faça algo, e ele não faz como Deus mandou. Lá em Números capítulo 20, versículo 8, diz: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado,
E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. A ordem, queridos, era ferir a rocha. A ordem era falar a rocha. Houve um momento lá atrás que Deus havia mandado ferir a rocha, e ele feriu, deu certo. Mas agora, ele manda falar. Ele manda falar, mas ele não fala. Ele por conta da ira, por conta da raiva, da rebeldia do povo, ele não estava mais aguentando aquela situação. O povo tirou ele do sério. E agora o que ele faz? Ele não tem mais a paciência de simplesmente dizer a rocha para que dê água. Ele pega e 2 vezes, por 2 vezes, ele fere a rocha. E aqui, queridos, eu aprendo que o cajado não mostrava apenas a força de Moisés vinda de Deus. O cajado também mostrava a fraqueza de Moisés. O cajado de Moisés trouxe problemas para ele. Isso porque feriu a rocha quando era apenas para falar. Agora a gente vai ver que o mesmo cajado que abriu o mar, o mesmo cajado que operou tantas maravilhas, é esse mesmo cajado que faz com que, por uma desobediência, levou Moisés a não entrar em Canaã, não entrar na terra prometida. Ele só olhou de longe. Deus permitiu que ele apenas visse de longe, olhasse de longe, por conta de uma desobediência. O que eu acho lindo, queridos, é que mesmo diante disso, é esse Moisés que foi desobediente. É esse Moisés que foi impedido de entrar na terra prometida. É esse Moisés que aparece no Monte da Transfiguração com Jesus. É esse Moisés que aparece lá com Jesus. Apesar da impureza, dessa brecha que há na alma do homem, apesar da sua maldade, Deus sempre usa de misericórdia para conosco. Aleluia. Às vezes, fica aquela pergunta na cabeça da gente: por que? A sessão dos porquês. Por que que Deus fez isso com Moisés? Por que que Deus fez isso com Moisés? Mas ele fez tanta coisa. Ele fez tantas maravilhas. Mas por causa de uma besteirinha, saibamos nós, que para Deus não tem besteirinha. Desobediência é desobediência. Mas tem uma coisa muito séria que nós precisamos aprender. É que a igreja, toda ela, quando uma pessoa se converte, imediatamente ele se torna um líder. Imediatamente. E depois, à medida em que ele cresce na igreja, vai aprendendo, vai aumentando esse nível de comunhão, ele vai aumentando também seus níveis de liderança. E o que acontece? O erro de um líder é muito sério. Um erro de um líder é muito sério. A quem muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. Vamos imaginar, chega uma fiscalização no hospital. No hospital, aí eles detectam que na farmácia do hospital tem vários medicamentos vencidos. Eles detectam que na sala cirúrgica
não está muito longe de ter a higienização devida. O que vai acontecer com esse hospital? Ele vai ser penalizado. Sim ou não? Vai ser penalizado. Quando o fiscal ia entrando, tinha um segurança na porta do hospital. Ele vai prestar conta do que aconteceu, segurança? Tinha uma recepcionista. A recepcionista vai prestar conta, ela vai ser responsável pelo que está acontecendo no hospital? Mas tinha enfermeira e tinha médico, eles vão ser responsáveis? Quem vai ser responsabilizado? O diretor. Alô? A quem muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. É por isso que nas empresas, aquele que tem posição mais alta é quem ganha mais. Ganha mais por quê? Porque é exigido mais. Ele assume mais responsabilidades. Alô? Moisés agora, ele assume uma responsabilidade por cerca de 2 milhões de pessoas. É a responsabilidade dele. Era pouca responsabilidade?